Após muita luta social, em 2011 o STF decidiu que casais do mesmo sexo poderiam sim constituir família. Até aquele momento, o casamento não era permitido para esses casais, pois a legislação atual afirmava que o casamento era formado somente por homens e mulheres. Além da Resolução 175 do CNJ de 2013, que obrigou os cartórios a realizarem o casamento de casais homoafetivos, garantindo-lhes os mesmos direitos cíveis que os casais heterossexuais. Para entendermos melhor, convidamos alguns professores para falar sobre essa temática. Professora Ana Letícia, existe diferença em relação à habilitação do casamento de pessoas homoafetivas em relação ao casamento de pessoas heterossexuais na legislação brasileira vigente? Bom, gente, o assunto aqui no Brasil, ele vem sendo tratado de uma maneira vanguardista no mundo inteiro desde 2011, né, porque o STF decidiu que as relações homoafetivas, elas constituem uma entidade familiar e nesse sentido não existe nenhuma diferença de tratamento na habilitação, tanto para o casamento homoafetivo quanto do casamento entre pessoas de sexo diferente. E, inclusive, essa decisão do STF de 2011, que foi proferida na ADI 4277, ela se transformou num documento que virou um patrimônio histórico da humanidade, né? Porque foi precursora no mundo, reconhecendo a igualdade de tratamento nesse tipo de entidade familiar. Professora, no Brasil, como o reconhecimento do casamento entre pessoas do mesmo sexo impacta entre direitos de herança e pensão por morte? Para responder de maneira objetiva a essa questão, primeiro nós temos que contextualizar o conceito de família. Inicialmente, o conceito de família era dado a partir do sistema patriarcal, né, dos ranços patriarcalistas, e isso já caiu por terra. Hoje, família, o elemento que define o que é uma família é a questão do laço afetivo, os laços afetivos envolvidos. Portanto, nesse sentido, houve uma mutação constitucional. Nosso artigo 226 da Constituição Federal. Lá nós temos que a família é a base da sociedade e que tem especial proteção do Estado. Veja, a Constituição não diz exatamente o que é família, é a doutrina que tem que fazer esse papel e ela vem fazendo. Ainda no artigo 226 nós temos o parágrafo 3º que diz: para efeito da proteção do Estado é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Veja, por uma leitura literal desse texto, nós jamais teríamos alcançado as uniões homoafetivas, jamais. Mas houve essa mutação, houve todo esse... Primeiro a gente chama, houve toda uma discussão ativista acerca da necessidade de proteção dessas relações homoafetivas e isso desencadeou o quê? Alguns progressos aqui na nossa história do judiciário. E eu quero falar de dois. O primeiro grande progresso é o de 2011, quando o STF julga a ação direta de inconstitucionalidade, a ADI número 4277, e também a DPF 132, e vai reconhecer neste ano de 2011, vai reconhecer a união estável entre pessoas do mesmo sexo enquanto entidade familiar. Temos aqui já um grande avanço. E esse avanço é consolidado já no ano de 2013, quando o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ele vai aprovar por maioria de votos, afirmo, 14-1, uma resolução que obrigava os cartórios de todo o país a celebrarem o casamento civil entre as pessoas do mesmo sexo. É a partir daqui que esses direitos são consolidados. Tanto o direito à herança, quanto o direito à pensão por morte, finalmente são garantidos para esses casais. E olha, deixa eu dizer aqui uma curiosidade para vocês. A partir de 2013, nós temos aqui no Brasil, a partir de 2003, já foram realizados mais de 80 mil casamentos. Casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E essas garantias que eram dadas antes somente aos casais heterossexuais, tá? Essa garantia à herança, essa garantia à pensão por morte é hoje também dada aos casais homoafetivos. Tanto os que vivem em união estável, quanto os que realizaram casamento civil. Houve uma equiparação de direitos. Professor, como a falta de uma legislação específica e detalhada sobre o casamento homoafetivo no Brasil tem afetado a proteção de direitos civis desses casais? Primeiro é preciso a gente salientar que uma das características da norma jurídica é a estabilidade.
Portanto, ter no país uma lei que assegura efetivamente o acesso ao casamento, à formação de família para essas pessoas, é representar uma conquista na efetivação e também na estabilidade. Porque a jurisprudência, que já vem sendo formada desde 2011, ela foi necessária justamente pela ausência legislativa. Para que tenhamos a efetivação de fato fomentada, não devemos depender apenas do judiciário, mas do próprio Estado brasileiro como um todo, nas políticas públicas também, claro, mas também na política legislativa. Após ouvir as respostas esclarecedoras dos professores, agradecemos a todos que assistiram até aqui. Se você gostou, curta, comente e compartilhe com os amigos e familiares. Tchau!